Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Em Brasília agora são 15 horas, na virada do relógio 15 horas e 1 minuto. Nós vamos agora para o nosso tradicional debate aqui no Justiça na Tarde. Talvez o nosso querido ouvinte já tenha ouvido falar do termo gaslighting. Ele é uma referência que vem a partir de um filme de 1944, que numa das versões em português é chamado de A Meia Luz, no título original, Gaslight. Ele retrata uma situação, é um filme de suspense, em que uma esposa ela passa a ser vítima de um marido manipulador e com diversas intenções por detrás do seu comportamento, e que ele a manipula no sentido de afirmar que ela tem algum sintoma, algum trauma. Resumindo, uma expressão que é muito utilizada e combatida, afirmando que a mulher está ficando louca. Que, aliás, já olhando para nossas entrevistadas aqui, é algo que falamos bastante a respeito, inclusive, do grande problema com esse termo especificamente. Vamos abordar isso ainda na nossa entrevista de hoje, que tem uma relação com isso. Uma das coisas que ele faz, uma estratégia que ele faz de manipulação, é a oscilação de luzes da casa, afirmando que aquilo não está acontecendo. Daí vem o termo gaslighting, a partir do filme, que fala a respeito desse tipo de manipulação que é feita muito comumente em diversas situações, particularmente no que se refere a cônjuges. Como eu já disse, é a famosa frase, você está louca. Mas existe uma definição sobre um tipo de manipulação muito específica, que é o chamado gaslighting médico. Nós vamos saber do que é que se trata agora com as nossas entrevistadas de hoje. Participando conosco nos estúdios da Rádio Justiça, doutora Hanna Gomes, advogada especialista em direito privado, doutora Alexandra Mendes, médica, doutora Patrícia Landers, advogada especialista em direito médico. Eu agradeço às três pela disponibilidade de participar, vir até aqui aos estúdios da Rádio Justiça, para que possamos falar a respeito desse tema. Vamos sempre revezando aqui nas perguntas especificamente. Eu vou começar com a doutora Hanna Gomes, mais uma vez agradecendo pela participação, perguntando a respeito dessa definição específica sobre gaslighting médico. Do que é que se trata? Bom, Cadu, boa tarde a todos que nos ouvem, boa tarde às nossas demais convidadas, doutora Patrícia, doutora Alexandra. Cadu, o termo gaslighting veio propriamente desse filme americano, né, de uma situação em que o agressor, o abusador emocional, transformava situações materiais ali do mundo real de forma a manipular, mas de uma forma sutil, a mentalidade, a psique da sua esposa, para que ela tivesse ali as suas percepções, as suas memórias ali frustradas e de algum jeito se percebesse numa situação de vulnerabilidade mental. E aí ele pudesse, a partir disso, dessa fragilidade, usar e abusar ali da relação tóxica desse casamento, levando até o fim ali da internação dela, estou dando spoiler do filme, levando a internação dela e prejudicando ali ela com relação aos seus bens, a partilha de bens no contexto do divórcio. E o gaslight, ele foi evoluindo nesse contexto, adentrando aí a violência doméstica e familiar contra a mulher, fazendo com que a gente pudesse perceber situações, dando nome, né, o nome gaslighting, a situações em que a mulher é manipulada, é desacreditada, descredibilizada nas suas queixas, nas suas reclamações, ao ponto de chegarmos a ouvir, no caso aqui da violência doméstica, a frase famosa, você está louca, não é nada disso do que está acontecendo, você está imaginando coisas. É o clássico gaslighting. Então, diminui a percepção da mulher para manipular as percepções dela, né? Esse senso comum, esse sentimento, essa visão que ela tem, para tentar diminuir ela enquanto um ser e descredibilizar os seus quereres, as suas vontades, e aí chegando ao ponto do seu direito, né? Ali nos mais diversos manifestações das relações do casamento, da união lá na relação de violência doméstica. Porém, mais uma evolução social, esse termo do gaslight foi chegando aí à área médica, no sentido de que quando você vai ao médico, quando você vai reportar suas queixas, suas dores, seus sentidos e sentimentos, para que se chegue a um diagnóstico, para que se faça uma investigação sobre a sua saúde, você pode vir a enfrentar, como é o meu caso, eu já enfrentei em 2 situações gravíssimas,
a descredibilização das suas doenças. E aí passa daquela fase de buscar apenas uma segunda opinião, né, de você tentar explicar para o médico o que você está sentindo, e você fica ali naquele descrédito, achando que você mesma não está conseguindo se perceber. Você mesma entra numa frustração, como se você mesma estivesse ficando louca, como se você estivesse imaginando aqueles sintomas, ao ponto de sugerirem que não seria mais uma questão física, fisiológica, mas sim até emocional, psicológica. E isso vai passando aí de situações em situações, onde a gente vê e percebe, na maioria dos casos, a mulher como vítima desse gaslight, por um contexto social de mulher mais sensível, mais vulnerável, mais preocupada com a saúde, que estaria ali imaginando sintomas, criando situações para que se chegasse aí a um diagnóstico médico específico, e nisso nós somos, em grande maioria, negligenciadas. Eu gostaria de conversar agora, já passar a palavra para a doutora Alexandra Mendes, especificamente sobre, estamos falando de situações que, como tudo, nós que acompanhamos aquelas questões do direito aqui, temos aquela expressão usada na própria faculdade do dever ser. A vida é um dever ser, procuramos a aplicação até mesmo de protocolos, é o que aprendemos no direito, é o que aprendemos na medicina, é o que aprendemos em toda a atividade humana, a busca daquele padrão de atitude que faça com que trilhemos qualquer caminho que seja da melhor maneira possível. Nesse sentido, eu lhe pergunto, existem até expressões próprias na medicina, até para essa fase do atendimento, do contato com o paciente e da coleta de dados para que se faça um diagnóstico. Pode ser bem didática, doutora, para nossos ouvintes e para nós aqui também. Quais são os parâmetros que se utilizam dentro da medicina, de maneira genérica, é claro, para que haja o menor entendimento nessa fase da relação médico-paciente? Muito obrigado pela participação, muito boa tarde. Obrigada, Cadu, pela oportunidade. Boa tarde a todos que nos ouvem, as minhas colegas também. De maneira didática, né? Então, eu acho que, infelizmente, ao longo do tempo, a tecnologia acaba fazendo a gente se perder um pouco no que é básico. E quando não tinha muita tecnologia, tudo que a gente tinha era escutar o paciente, né? Então, a gente não tinha estetoscópio, a gente podia tocar o paciente, mas de maneira didática, o que faz parte do que a gente chama de uma anamnese. Então, quando um paciente procura o médico, de maneira básica, primeiro, ele precisa olhar para essa pessoa, porque no olhar ele já vai fazer alguns diagnósticos. Se tem sinais de dor, se está tendo dificuldade ao andar, se tem algum déficit, dificuldade de força, se ele enxerga, se ele ouve, o mínimo, olhar. E depois dessa primeira fase, né, a gente vai escutar e fazer algumas perguntas, conhecendo quem é esse indivíduo. E aí a gente tem o que a gente chama de queixa principal. Então, muitas vezes, os pacientes procuram o médico por uma queixa específica, uma dor, um enjoo, uma diarreia. E aí a função médica é destrinchar aquele sintoma, quando começou, o que causou. Depois vai fazer um exame físico, idealmente ligado aos seus sintomas, mas também examinar, verificar como esse indivíduo está. Se necessário, utilizar de procedimentos, exames, o que nem sempre é necessário, para depois o médico ter aquele que a gente chama de uma hipótese diagnóstica. E a partir dali ele vai tomar as suas condutas, né? Então, acho que mais ou menos é estruturado no que a gente chama numa boa avaliação médica. Uma questão que eu tenho certeza, vou ficar um pouquinho mais com a doutora, porque isso tece justamente uma base para a nossa conversa de hoje, com a doutora Hanna e com a doutora Patrícia Landers também. Eu faço a seguinte pergunta: há uma questão que provavelmente ela deve permear essa relação, particularmente nessa fase, ao longo dos séculos, ou seja, há um grau de subjetividade entre... A doutora não pode entrar na cabeça do paciente, no corpo do paciente, para saber exatamente o que é que ele está sentindo. Essa subjetividade é sempre um momento que a própria experiência, inclusive, do profissional, ela vai falar mais alto para se fazer um diagnóstico correto sobre o que está acontecendo ali. É isso mesmo? Esse é um dilema de todos os médicos? Com certeza. Então, a gente tem vários trabalhos científicos que mostram. A gente tem a técnica, os conceitos científicos, mas as experiências com certeza vão nos guiar, para o bem ou para o mal.
Porque, por exemplo, se eu tenho mais uma relação, um vínculo afetivo maior com o meu paciente, eu tenho menos chance de ter um prognóstico, por exemplo, do tempo de vida dele. Eu vou achar que ele vai viver mais. E existem estudos que mostram isso. Então, tanto positivamente quanto negativamente também, porque nós também somos médicos. Então, a gente também pode sofrer com as dores do paciente e se envolver a ponto de perder a racionalidade. Inclusive, a gente vê até em várias situações, até em seriados médicos, quem é que não assiste aqui, justamente, uma questão que às vezes é colocada, da proximidade entre o médico, enquanto médico, e o paciente que pode ser um parente, um cônjuge, um filho, um pai. Há algum debate que se vê com relação a isso. É um momento perigoso para que a decisão se aquele acompanhamento vai ser feito por esse parente ou não, pelo ente querido ou não. Isso geralmente é um dilema, né? Porque, de fato, é muito individual. Ao mesmo tempo que você tem alguém familiar, de quem você confia, e que você vai poder fazer todas as perguntas de uma maneira mais simples e não com essa questão hierárquica, o médico, detentor do conhecimento, às vezes é um tio, um primo, um irmão, que você pode também fazer mais perguntas. Mas, ao mesmo tempo, tem esse problema em relação à relação afetiva, não permitir que comunicações difíceis existam, que muitas vezes a realidade seja deixada de lado e a expectativa mais, com até a esperança longe do que pode se alcançar, interferir nessa relação. Eu vou passar para a doutora Patrícia Landres, mas sempre, como eu sempre alerto, até mesmo antes de começar as entrevistas, o espaço é aberto justamente até para contribuições em relação a esses aspectos que me parecem bastante específicos. Doutora Patrícia, a doutora tem acompanhado diversos casos, até dentro da sua especialidade, envolvendo essa questão médica. Aí eu já vou para uma outra subjetividade, a parte do paciente. Então, eu até faço aqui nas nossas entrevistas, às vezes, personagens fictícios. Na faculdade nós temos, como era o nome? Caio Ti, exatamente. Eu espero não ser processado por alguém que se chame Joana, mas eu normalmente uso a dona Joana aqui. Vamos supor que no caso nosso de hoje, a doutora Joana está atendendo a senhora Maria, que é uma paciente. Nos casos que a doutora já acompanhou, entra um elemento também de subjetividade no sentido do entendimento do que o médico está perguntando, a interpretação. Esse momento ele pode se tornar tenso, particularmente em situações mais extremas. A doutora já acompanhou casos como esse e também boa tarde, obrigado pela participação conosco. Boa tarde, Cadu, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, boa tarde às nossas colegas. E sim, Cadu, a questão da comunicação é muito importante, principalmente também até em relação ao grau de instrução daquela pessoa. Então, o médico ele deve observar o seu paciente, qual é o grau de instrução e tentar se comunicar da melhor maneira possível para quê? Para que a orientação seja a mais clara possível e que aquele paciente não saia do consultório com dúvidas. O que a gente tem visto bastante também, e que acontece é que o paciente ele sai do consultório e ele diz que não entendeu o que foi dito, porque por vezes o médico pode usar de palavras que ele não entende. Então é importante sempre que o médico tenha essa noção, esse entendimento de que ele deve esclarecer da melhor forma possível, fazer perguntas. Está tudo bem? O senhor entendeu? Tem alguma dúvida? Posso te ajudar ainda? E, com isso, o seu paciente sai esclarecido. E aí a gente já diminui os ruídos, porque os ruídos na comunicação são grandes formas com que as complicações comecem a acontecer, né? Os conflitos comecem a partir dos ruídos. Doutora Hanna, Aí temos até uma questão que é o fato da doutora ser advogada, mas ter um acompanhamento específico. Aí a gente já começa a entrar em algumas questões. No caso, dentro da limitação que possa ser colocada em relação à sua exposição, como foi gostaria de um relato de como foi justamente esse processo de interação a partir da anamnese e no aprofundamento das consultas que se seguiram posteriormente. O que aconteceu, resumindo?
Bom, Cadu, hoje eu estou na Rádio Justiça como cidadã, né? Até agradeço o convite. Eu sou advogada, sim, mas hoje venho contar um relato meu mesmo no gaslighting médico, né? O que eu passei. Eu venho de um diagnóstico de esclerose múltipla recente, agora em novembro desse ano, mas já há cerca de 5 anos eu sofro com infecções urinárias. E aí a gente passando já por 8 ginecologistas, por 8 contextos de pesquisa sobre essa infecção urinária, sempre chegava no mesmo tipo de remédio, mesmo tipo de orientação, e passei por um médico que até falou que tinha um remédio milagroso, moderníssimo, chamado água. E eu saí muito brava, né, do consultório, porque eu já estava sofrendo com aquela situação, sabia que não era hidratação, que não era água, e paguei uma consulta particular para ouvir que eu tinha que beber água. E infecção urinária após infecção urinária, tomando sempre remédio, um belo dia eu avisei, olha, esse remédio não me adianta mais, eu já tomo esse remédio há 5 anos e não adianta aumentar a dose, só está me sobrecarregando, está tendo outros efeitos colaterais. E passando por outros profissionais, me deram um remédio muito mais forte, né, um antibiótico mais potente, e tomei, acreditando que ia, né, interromper ele, mas sem conseguir investigar os motivos daquela infecção urinária recorrente. E aí eu fui tomando remédio, fui sentindo os efeitos colaterais, li a bula, coisa que eu não sei, depois a doutora me diga se a gente deve ou não deve fazer, que é ler a bula do remédio. E comecei a perceber um dos efeitos colaterais raros que eu estava sentindo, que era um formigamento do lado esquerdo do corpo, nas extremidades, no pé e na mão. E esse formigamento foi aumentando para o braço e para a perna, tomando aí todo o lado esquerdo. Um belo dia eu acordei sem conseguir me levantar, paralisada do lado esquerdo. Corri para o pronto-socorro, investiga, fui me dito que é efeito desse remédio mesmo, está aqui na bula. E voltei para casa, esperando o efeito passar. Passou mais uns 2 ou 3 dias, aquele formigamento só foi aumentando e a mobilidade completamente reduzida. Voltei ao pronto-socorro. Como desses sintomas raros era chamado de neuroparestesia, eu fiquei com esse neuro na cabeça, pedi uma ressonância magnética, depois de muita insistência, né? Aí a gente já vê que havia uma certa negligência, um certo gaslighting, estou falando como a vítima, né? Olha, existe uma parestesia aqui, né, eu pesquisando e já supondo ali vários tipos de doença, e o médico infelizmente abriu o Google na minha frente, na tela do computador que ele estava me atendendo. Me mandou para a ressonância magnética e quando volta com 8 lesões neurológicas no cérebro. E aí já fui direto para a UTI e tal, e diagnosticada com essa parestesia, fui internada, fiz alguns procedimentos para parar essa inflamação, a movimentação foi voltando, e aí o diagnóstico da esclerose múltipla veio. Conversando com um especialista, depois que eu saí desse quadro crítico e crônico, né, eu relatei as infecções urinárias recorrentes e ele me falou que é um dos sintomas mais clássicos da esclerose múltipla. Até então não havia diagnóstico de esclerose múltipla? Nunca. Veja, 5 anos lutando contra uma infecção urinária recorrente e nunca suspeitaram de que poderia ser, ao menos, Cadu, e aí eu chamo a atenção para um termo jurídico que a gente precisa prestar atenção, a perda de uma chance. Eu perdi a chance de descobrir esse diagnóstico há 5 anos atrás, ou 3, enquanto tinha 2 anos de recorrência de infecção urinária, por exemplo, mas descobri em razão de um remédio que veio para dar o gatilho das lesões neurológicas que já estavam se movimentando, inflamando ali os meus neurônios, e aí tive o reconhecimento do diagnóstico com outros tantos exames, sendo a infecção urinária que me atormentava há 5 anos um sintoma clássico, que não foi prontamente investigado, mais aprofundado, né? Eu já vinha de vários profissionais. Cadu, eu passei por 8 ginecologistas nesses anos tentando investigar, aqui em Brasília, no Distrito Federal, em Goiânia e em São Paulo, e nunca me levantaram a hipótese de ser uma doença autoimune, que é a esclerose, de ser uma outra condição, sempre tentando tratar apenas aquele sintoma e aquele episódio específico do dia que eu ia com infecção urinária. Eu gostaria de perguntar para a doutora Alexandra, e aqui eu vou tomar um cuidado, até como usando um termo do futebol, chamando a responsabilidade para mim, na medida em que eu sou responsável exatamente pelo debate. Então eu não quero transformar
em um questionamento, muito menos numa revitimização. Isso é uma coisa que discutimos bastante do ponto de vista do Poder Judiciário. Mas eu quero perguntar para a doutora Alexandra com relação a situações que são muito comuns no sentido do próprio desenvolvimento da medicina. Aliás, a sua especialidade mesmo é na área de geriatria, não é? Exato. Que trabalha com diversos termos mais abertos por conta da quantidade de questões que incidem em relação à geriatria. Mas pode acontecer justamente que a superespecialização que é necessária para determinados tratamentos, ela mova a subjetividade da qual falamos e muitas vezes determinados diagnósticos eles acabam ficando de fora. Isso não é uma coisa muito comum de acontecer, doutora? De fato. E sinto muito, né, doutora Hanna, por tudo que você passou. Ao mesmo tempo, me vem à mente muitas reflexões. A especialização, ela é maravilhosa quando a gente tem um diagnóstico, porque aí você vai se tratar com o especialista. E aí, infelizmente, é fácil o especialista olhar depois para trás e falar, nossa, era claro. Mas para o médico que está ali no dia a dia, não é tão simples, né? Até porque a infecção urinária, ela é muito comum na mulher, por uma questão anatômica, né? Então, ela é mais frequente realmente, né? Então, o que me vem em relação à tua pergunta? Qual é o equilíbrio que a gente deveria ter? Por mais que o especialista é bom na hora certa, o brasileiro, ele não quer um médico geral. O brasileiro quer ter um sintoma, um diagnóstico rápido e ir embora tudo resolvido. Só que o que a gente deveria retroceder é ter o médico da família. A médica, o médico que conhece a Hanna, sabe como ela é, sabe que ela não está exagerando a infecção urinária, quais antibióticos ela já usou, e se ela teve uma alteração neurológica, tem algo errado. Algo tem que ser feito e ser feito adequado, né? Então, o que a gente falta é ter aquele médico que vai examinar e ouvir o paciente, e muitas vezes o médico vai ter que assumir, eu falo por mim, porque eu tenho o privilégio de poder ter uma consulta de 1 hora com meus pacientes. E muitas vezes as famílias chegam já com diagnóstico, por causa da bula, por causa do Google, e eles não gostam, mas no futuro eles vão entender por que eu parto do princípio. Como está um sono para entender o todo e falar, porque às vezes ele chega, não, eu tô com isso, igual às vezes você falou, né, eu senti isso por causa da bula. E isso também atrapalha na relação médico-paciente, né, porque aquele médico apressado, pouco experiente, nossa, que bom, ela já veio com diagnóstico, rápido, já faço isso, né, mas precisa da experiência para falar, tudo bem, eu entendo, mas me conta direitinho o que você está sentindo. Ele fala, é por causa do remédio. Tá bom, me conta o que você está sentindo, em qual local. E aí a gente precisa de não ser especialista, de ser um bom clínico, de uma boa anamnese, de uma boa escuta. Mas o especialista é maravilhoso, porque se a gente tiver um câncer gravíssimo, raríssimo, eu vou querer o oncologista especialista na área, até porque não dá para estudar todos. Todos os dias, semana que vem tem Congresso Americano de Oncologia, vários tratamentos serão mudados para aumentar o tempo de vida do paciente. Se o médico não for especialista da área, ele não vai saber o dia que o paciente chegar. Então, a gente precisa do especialista, mas a gente precisa de um bom clínico e daquele médico que cuida da pessoa, seja o geriatra, o clínico, o médico de família, o pediatra. Doutora Patrícia, alguma observação já direto dessa parte que nós temos aqui? Então, eu gosto sempre de dizer que o médico, quando ele sai de casa pela manhã para cuidar dos seus pacientes, ele tem um objetivo, que é cuidar da saúde dos pacientes. Então, a gente parte do pressuposto que, eu sinto muito pelo que aconteceu com você, doutora, mas que o médico ele não tem a intenção de causar um dano, sabe? Ele não estava ali para causar um dano. Só o que acontece? Por diversas vezes, o que nós temos visto é a sobrecarga de trabalho, né? Nós não temos tantos médicos disponíveis na rede pública, falta especialistas, e aquele médico, muitas das vezes, ele submete a trabalhar plantões e plantões, atende várias pessoas ao mesmo tempo, no mesmo dia,
e está sobrecarregado. Você vai chegar e vai conversar com ele, ele vai, infelizmente, às vezes vai passar, vai ser imperceptível, e isso vai te trazer algum prejuízo lá na frente. Mas ele não tem a intenção de causar dano ao paciente. Mas aí eu faço uma pergunta, eu vou deixar a pergunta em aberto. Eu me lembro, isso já foi citado aqui em uma situação totalmente diferente, a respeito de na verdade, um livro que se chama Ruído. Na verdade, é curioso que ele é psicólogo e ganhou o Prêmio Nobel de Economia exatamente por esse trabalho, Daniel Kahneman, que fala exatamente a respeito de diversas situações na atividade humana e que vão desde decisões de juízes, magistrados, até operadoras de seguro. E que o resultado, tanto da decisão quanto da liberação ou não de um seguro, passa por processos que muitas vezes têm ruídos de comunicação que possam os mais variados possíveis. Será que nós não estamos vendo, deixa eu perguntar em aberto, no próprio processo da medicina, assim como vemos em tanto? Vou citar alguns exemplos. Dessa pesquisa que foi feita, uma decisão de um juiz no sentido de dar uma sentença de 10 anos numa condenação ou até uma absolvição em casos absolutamente semelhantes, variavam. Repito o que está escrito no livro. Se havia chovido no dia seguinte, na hora da prolação da sentença, se o time do juiz tinha ganhado, várias coisas e que são absolutamente subjetivas. Não há um controle, não há uma intenção, mas incidem. O próprio processo, aí vai uma pergunta um pouco mais profunda, o próprio processo de ensino da anamnese e da própria medicina, não tem muito ruído que leva justamente à quantidade cada vez maior de casos que acontecem nesse sentido? Doutora Alexandra, no caso, eu pergunto. É uma pergunta um pouco complicada, mas é uma reflexão necessária que nós estamos fazendo. Confesso que não sei se eu vou saber te responder, porque no sentido de ensino em si, o que eu vejo, não posso falar pelas diferentes faculdades, né? Eu posso dizer pela minha experiência, por exemplo, de alguns colegas. O ensino na medicina em si, ele passou por mudanças e que eu considero positivo do ponto de vista pedagógico, de não ser algo expositivo e ser o que a gente chama de metodologia ativa, em que a gente tira não só na medicina, né? Eu estou fazendo um curso de preparar a aula e todas as aulas a gente falou muito sobre isso, sobre o que é aprender a ensinar hoje em dia, né? Então a gente tira o médico, o aluno, daquela posição passiva e quer dele uma posição ativa de aprendizado. O que significa? Quando antes a gente tinha um médico detentor do conhecimento e que ele falava, essa maçã é verde e ela era laranja, o estudante não podia falar nada. Hoje, se o médico fala, o professor, né, fala, essa maçã é laranja, ela é verde, o aluno hoje ele tem acesso a milhares de artigos científicos. Eu tenho aqui no meu celular a última atualização do assunto X, com argumentos, com procura, com estudo. Então, posso estar errada, não sei o que elas podem trazer, mas eu vejo uma melhora de metodologia de ensino. Agora, como elas vão ser aplicadas, dependendo de cada faculdade, de professores... E até de cada médico também. Infelizmente isso, de cada médico. O que motivou ele fazer a faculdade, o que fez ele procurar, que recursos ele tem. Porque para ele estudar, ele precisa comer, vestir, chegar à faculdade, né? Então, tirando todos os determinantes, falando em ensino, eu vejo melhora. E hoje é muito mais fácil estudar do que na minha época na faculdade, que eu tinha que entrar numa fila para pegar um livro. Se eu chegava antes, não tinha mais, não tinha PubMed, UpToDate, tudo que eu tenho hoje no meu celular. Então é um ponto de vista que eu acho que foi positivo no ensino. Doutora, por favor, já pode falar. Em contrapartida, doutora, e com todo respeito, eu também vejo que as escolas médicas de 1990 para cá houve um grande boom de criação de escolas médicas. O que acontece? Nós temos muitos médicos hoje no Brasil, médicos que saem da faculdade não tão bem preparados, que vão prestar uma medicina precária. E quem vai
se vai ser prejudicado? O paciente lá da ponta. Então, eu trago esse pensamento como uma questão crítica da quantidade de escolas de medicina que estão sendo criadas. E aí o médico, consequentemente, ele pode chegar a esse ponto de não ouvir da forma correta, né? Não ter aquela empatia, aquela escuta ativa e acabar passando despercebido, como eu já disse lá atrás, a sobrecarga de trabalho. Eu estive no pronto-socorro com a minha filha, um pronto-socorro particular, era mais ou menos em torno das 3 da tarde. Eu entrei, a médica pediu para sair, porque ela queria ir ao banheiro e comer alguma coisa. Quando ela voltou, ela falou, olha, ainda não almocei, sobrecarga de trabalho num hospital particular. E aí ela ainda disse assim, eu quase deixei passar uma pneumonia, agora há pouco. Então, assim, a sobrecarga, e se acontecer algo, quem que vai responder? Ela vai responder pessoalmente. E com a minha filha, logo ali, nós tivemos todo um atendimento, mas ela estava visivelmente cansada. Então, o que nós temos hoje são muitas escolas médicas sendo abertas, muita oferta, e o ensino, me desculpe, mas a gente precarizado, um pouco precarizado, porque nós temos uma mercantilização da medicina. É lucro, é lucrativo. Como professora, Cadu, eu também vejo isso no direito, né? A gente tem esses grandes questionamentos no direito, e esses fatores todos combinados que as doutoras trouxeram, por exemplo, a sobrecarga de trabalho, a motivação do porquê fez essa pessoa estudar medicina, né? Eu tenho contato com alguns jovens e eu escuto, eu quero ficar rico. Exatamente. Eu estou vendo que o plantão, ele consegue tirar tantos mil por mês num plantão. Eu tenho parentes que são médicos, jovens médicos que fazem plantão um atrás do outro para ter logo um apartamento, carro do ano em 2, 3 anos. Então, qual é a motivação? Né? Como a doutora Patrícia trouxe, é sair de casa para cuidar de vidas. E aí eu lembro de uma dessas ginecologistas que me atendeu, uma delas, que ela não levantou o olho para olhar na minha cara quando eu sentei na frente. Né? E aí, olhando para o computador, ela perguntou, o que eu tenho? O que você tem? Aí eu tenho alguns sintomas. Aí ela pode falar. Ela não olhou para mim. Essa escuta ativa, esse cuidado, esse olhar de eu vou sair de casa hoje para cuidar de alguém, dos meus pacientes, não teve. Né? E aí essa sobrecarga, isso é multifatorial, uma educação precarizada, que infelizmente a gente tem visto. Recentemente o MEC proibiu, né, escolas da área da saúde, de medicina, direito, na modalidade EAD, o que seria já por si um absurdo. Né? Esses fatores sociais que levam à profissão, que levam a essa sobrecarga, ao ritmo acelerado, prejudicam sim o paciente na ponta. E aqui eu vou trazer para o debate também um outro caso onde eu atuo como advogada em conjunto com a minha mãe, já não na defesa do médico, mas na defesa da paciente. A gente teve uma jovem com 15 anos de idade que foi ao hospital com um quadro de vômito, diarreia e um tremendo mal-estar. O médico deu o diagnóstico de infecção urinária. Deu o remédio clássico da infecção urinária, a jovem voltou com a mãe para casa. Daqui a pouco, morando bem pertinho do hospital, ela começa a fazer umas fezes bem diferentes, assim, bem com sangue já, com uma situação bem de um mal-estar muito grande, a cabeça doendo, os olhos com muita dor e vermelhidão nos olhos, tudo no prontuário. E aí o médico, é infecção urinária? Sim. Mas começou a dar o remédio na veia. Ficou ali 2 horinhas tomando o soro com remédio na veia e foi de alta para casa. Dali, voltando com uma piora, atendida por um outro médico depois de um grande escândalo da mãe, né, que já estava numa situação muito dramática, assim, gritando e realmente extrapolando ali, né? E aí já tinha aquele, você é louca, você está aumentando, você está exagerando, controla essa mãe. A criança, a adolescente, foi internada com uma sepse geral. E o remédio que controlava essa sepse protegia os órgãos vitais. Com isso, as extremidades dos membros perderam oxigênio, perderam sangue e ela teve um braço e uma perna amputados. Isso em 45 dias de UTI, né, correndo o risco de não sobreviver. Aí, investigando a vida do médico, a tal da infecção urinária persegue ele, porque em São Paulo ele também sofreu
um processo, tanto no CRM quanto pelo hospital, por ter diagnosticado uma jovem senhora cardíaca que morreu do coração na mão dele com infecção urinária. Então, assim, a mãe estava trazendo, olha, minha filha está com diarreia, minha filha está fazendo fezes com sangue, qual é a relação com a infecção urinária, né? E aí, ouvindo vários profissionais que trabalhavam com esse médico, temos esses depoimentos no processo, o médico não escuta ninguém, o médico não conversa com a equipe, é um médico que chega, trabalha, sai do consultório, não fala com ninguém, né? Sabe-se que ele trabalha em 2, 3 hospitais ao mesmo tempo. É todo esse conjunto de fatores que levou a essa negligência. A questão médica de se provar lá num processo civil, criminal, de negligência, de indenizações, é muito complexo para provar essa negligência, né, essa falta. Mas, de certo, e eu volto a chamar ao debate, o termo da perda da chance. Essa jovem teve a perda da chance de saber o seu diagnóstico naqueles primeiros momentos de reclamação, de dor, de sintomas, para chegar numa sepse geral e ter que tomar esse remédio que amputou um braço e uma perna, com 15 anos de idade. Então, esse contexto de diminuir os sintomas, de paliativo, né, de dar o remédio para aquele problema, aquele episódio do dia, e não tentar investigar, ou orientar, ou fazer mais exames, ou repassar para um colega especialista, se for o caso, ele precisa ser mais atencioso. Esse procedimento, esse protocolo, né, doutora, precisa ser mais incisivo por parte dos colegas profissionais, dos médicos. Sim. Pois é, esse não é um aspecto que muitas vezes, dentro dessa dinâmica de ruído que eu coloquei, ele poderia ser mais colocado. Muitas vezes, assim, às vezes o médico tem até, ou o profissional, que isso pode ser estendido a qualquer outra situação, até um advogado. Assim, não, ele está insistindo que é desse jeito, assim, peraí, fazer uma ligação, há uma rede, assim, e se fazer uma consulta, olha, eu tenho um paciente com tal situação, isso poderia ser mais utilizado? Eu ouvindo o relato da doutora Hanna, me trouxe à mente justamente isso. Eu acho que tem até aquela a Brown lá, que tem o TED, né, da vulnerabilidade, né? Então, eu acho que é difícil para o médico, né, médica, a gente é colocado num pedestal que tem que saber tudo, não pode ser humano, não pode comer, não pode dormir, não pode tirar férias, e isso acontece, infelizmente, né, de paciente falar, não, você não pode sair, você não pode tirar férias, você, né, então, ser essa pessoa perfeita e, ao mesmo tempo, lidar com situações difíceis e poder ter abertura para mostrar a sua vulnerabilidade. Porque a partir do momento que ele precise, né, dizer eu não sei, exige muita coragem, né? Porque, infelizmente, quem vai valorizar aquele médico que diz eu não sei, eu preciso de ajuda, né? Existe maturidade. Eu, que já me formei há alguns anos, hoje eu consigo dizer para o paciente, né? Eu lembro, eu tenho, né, tive uma experiência de um paciente que tinha passado por vários médicos, e ele foi justamente em mim, porque como ele sabia por essa vez, ele nem era idoso, mas por saber que a geriatria vê o todo, houve uma hora de consulta, ele foi pedir uma opinião, e eu estudei todos os artigos, li o up-to-date, revisei todos os exames e falei para ele, você tem sintoma, eu entendo, mas eu não consigo te dar outra explicação além dessa até o momento. Porque o corpo, ele às vezes, ele não dá um sintoma de imediato, exige um tempo, e às vezes não vão ter exames antes, prévios, que vão mostrar o que vai acontecer no tempo, e que a gente precisa, às vezes, de tempo. Então, isso é um paciente em consultório. Às vezes, um paciente na emergência, você olha, não está melhorando, está estranho, vamos ficar internado? Aí, o que o médico vai ouvir? Não, mas eu quero ir para casa, eu não quero ficar aqui. Aqui não tem lugar para eu deitar, doutor, aqui não tem lugar para eu sentar. Eu não jantei. E aí o médico tem que lidar com todos esses conflitos com o paciente que quer um diagnóstico naquela hora, mas ele não quer internar. Mas, ao mesmo tempo, o conflito, né, ético de falar, não, eu não estou satisfeito, eu não vou pôr a minha cabeça no travesseiro e achar que eu fiz o melhor, que eu dei o diagnóstico. Ou não dei o diagnóstico e dei o segmento. Sim, vale a pena, né, Cadu, ligar para um colega mais sênior, pesquisar e estudar, né? Muitas vezes, olha, eu não sei, eu vou estudar. Eu não sou especialista,
Vou fazer uma nota de rodapé, me auxiliando aqui da tecnologia, que a doutora citou a Brené Brown, não é? Ah, sim, Brené justamente, Brown. Então, que fez uma referência que é uma referência bastante interessante. E, claro, eu tenho um computador aqui na minha frente, eu não posso mentir porque tem uma câmera no nosso canal do YouTube, você pode acompanhar no canal da Rádio TV Justiça também pelo YouTube. Então, aqui eu fiz uma rápida pesquisa e dizendo o seguinte: Brené Brown é uma renovada, direto no texto que está aqui numa visão geral, criada por inteligência artificial. Vamos até respeitar, até no Instagram a gente tem que colocar lá o selo de que foi por inteligência artificial. Diz aqui a seguinte informação. Brené Brown é uma renomada pesquisadora e escritora americana que, através das suas pesquisas e livros, explora o conceito de vulnerabilidade e sua importância para a saúde emocional e as relações humanas. Ela defende que a vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, mas sim a chave para a coragem, a conexão, o amor e a alegria. E seguem outras informações. Nesse sentido, isso se encaixa com uma pergunta que eu gostaria de fazer, deixando em aberto aqui também. Nós temos verificado, até no nosso dia a dia, por dever de ofício em relação especificamente à comunicação e jornalismo, o período em que nós passamos de um grande conflito que poderia talvez ser definido naquilo que o historiador de ciência norte-americano Thomas Kuhn define como a crise das revoluções científicas. Temos padrões de comportamento, padrões científicos de o que é classificado como boa ciência e que em determinado momento aqueles padrões eles não atendem às demandas que vão se apresentando. E é esse o momento que nós temos um momento de crise que faz com que haja uma verdadeira disputa de poder mesmo, segundo essa acepção, a respeito do que é boa ciência, do que é o comportamento correto a ser adotado. Parece que nós vivemos um pouco, acho que ninguém questiona isso, esse momento. Nós não temos aqui, a doutora falou a respeito do médico como alguém onipotente, uma perspectiva que se tem, assim como às vezes com um advogado, às vezes com o próprio magistrado. E não há aquela questão da subjetividade, nós não temos um momento aqui, vou direto na doutora Patrícia, nós não temos um momento aqui em que essa subjetividade é atingida do eu não posso perguntar para um colega, eu tenho que impor o meu ponto de vista, afinal de contas eu sou médico, assim como acontece no escritório de advocacia e quem acaba sendo prejudicado, o paciente. A doutora, eu pergunto para ela especificamente, porque ela tem diversos casos que ela tem acompanhado dessa disputa, infelizmente assim. A doutora vê um pouco disso acontecendo também, esse conflito de posicionamentos? Sim, o que acontece, Cadu? Os médicos, eles são ensinados a buscar sempre a cura. Então, eles querem a todo momento que o paciente deles estejam da melhor forma possível. A saúde é sempre a prioridade. E desde das escolas médicas até a residência e depois na sua atuação, o que eles querem é a cura do paciente. Com o avanço da tecnologia, isso foi mais aguçado, porque agora, além dessa intenção deles, dessa vontade de sempre curar, e não o que a gente vê também que não é falado sobre a morte, até nas escolas médicas, é pouco falado, porque morte é um tabu, para que possa conscientizar que aquele paciente, a determinado momento, vai vir a falecer. Mas, voltando, com a ajuda da tecnologia, isso aguça mais ainda, essa vontade de curar sempre. E aí nós temos lá atrás um comportamento paternalista também de alguns médicos, né? Por quê? Como é que era? O médico era o entendedor de tudo. Ele chegava e dava o diagnóstico dele e o paciente tinha que seguir. Hoje nós já não temos mais esse comportamento tão evidente, né? O médico traz o diagnóstico, ele apresenta os tratamentos e com o paciente eles vão decidir qual será o melhor tratamento a ser aplicado naquele caso. Então eu vejo que essa questão de subjetividade do médico vem também desde lá de trás com essa cultura que foi implantada nele de sempre querer curar, mas nós temos que entender que chega um certo momento que não tem mais como. Então ele tem também que se conscientizar sobre isso, que ele não vai conseguir trazer a cura de toda forma. Doutora Hanna, alguma observação específica aqui? Traduzir isso, doutoras me corrijam, por favor, num conceito de humildade? Sim, porque dizer que não sabe ou orientar para um outro profissional, dar esse segmento, faz parte da técnica do profissional,
mas não pode impedir ele de reconhecer a própria fraqueza, sim. né? E até uma orientação. Olha, se você não souber, como a doutora Alexandra falou, depois que está no especialista é mais fácil, mas se chegou até você e você não tem ainda aquele conteúdo, não tem aquela prática, ainda nunca viu aquilo, poxa, você pode encaminhar, e isso é uma orientação, encaminhe o seu paciente a um especialista. O especialista vai cuidar, o especialista vai trazer o ponto de vista dele, vai voltar para você e você vai dar um encaminhamento, ou ele vai continuar com o especialista, a depender da situação. Então, isso é importante. Seria o ápice daquela frase que a senhora trouxe para a gente, do vou sair de casa para cuidar. Se não for comigo, eu vou encaminhar, dar um bom encaminhamento. Eu gostaria de fazer uma colocação, que eu acho que, para a gente falar em humildade, que é muito amplo, né? Eu acho que a pessoa, para ela falar que ela não está sendo humilde, por exemplo, em relação ao que a doutora Patrícia trouxe, que a gente está falando de cuidados paliativos, que é a minha especialidade, sobre algumas limitações no cuidado da medicina, ele precisa ter sido treinado, ter estudado. Então, quando a gente fala, por exemplo, nesse caso específico da doutora Patrícia, a medicina paliativa, os cuidados paliativos, por exemplo, disso de falar para o médico que vão ter situações irreversíveis, incuráveis, e que é permitido a ele não empreender medidas que não vão trazer benefício, foi acrescentado na graduação médica, se não me engano, há 2 anos. Então, médicos, e eu não sei em que ano da graduação, então, possivelmente, se não for nos últimos, um médico formado ano passado não teve nada sobre isso. Então, ele não foi ensinado isso. Então, para a gente falar em humildade, acho complexo, né? Se ele não foi treinado, se não ensinaram ele ainda, um médico formado recente, ainda não sabe que algumas doenças, a maioria das doenças não tem cura. Não, voltando justamente naquele ponto que falamos antes, justamente da formação e da quantidade de cursos, o que atinge o direito, o que atinge a medicina, o que atinge... Sim. E nós temos a demografia médica de 2025, recente, nós temos 448 escolas médicas no Brasil. Então, nós estamos atrás somente da Índia, em número de escolas. E, no entanto, a Índia tem uma população bem maior que a nossa. Então, pode sim, né, ter uma implicação em relação à quantidade de escolas médicas, o ensino, a precariedade, assim como no direito também, né? Agora, falando justamente sobre esse aspecto relacionado a modelos de procedimentos, e que isso faz profundamente parte da atividade médica, como também faz parte da atividade do direito, mas no caso da atividade médica por conta da questão da saúde, do objetivo principal que é curar, aí eu lhe pergunto se no dia a dia, na realidade, não tem outros elementos que acabam incidindo. Por exemplo, eu vou sair um pouquinho da questão especificamente do diagnóstico, mas vamos para algo que rende, inclusive, outros programas, inclusive, de debate. Por exemplo, é sabido que os médicos, eles sofrem eu ia usar o termo assédio, mas eles são contatados muito comumente, por exemplo, pelos laboratórios que, existe um munus em cima disso que é correto, apresentando alternativas de remédios. E estímulos que são feitos no sentido que determinados medicamentos sejam prescritos. Isso existe, isso não é propriamente uma novidade, faz parte do dia a dia. Isso pode incidir também, inclusive, na atitude, genericamente falando, particularmente até daquele médico mais novo, que não tem uma experiência, entusiasmado com o remédio. Isso não acaba sendo um elemento, não pode ser um elemento de ruído também? Isso acaba sendo parte do dia a dia do médico, doutora? Com certeza, eu acredito que são 2 lados, né? Então, se o médico ele não tem uma maturidade, né? Porque aquele representante que visita, respeitando toda a boa prática, por exemplo, não faz sentido um paciente esperar um representante. Você chegar para uma consulta e o representante lá e o paciente esperando. São questões simples, né? De uma boa prática ética, de uma boa conduta, né? O médico ele pode receber um representante, mas ele vai receber e ele pode ouvir. E ele, assim como tudo, que aquilo que eu falei de metodologia ativa, isso é verdade? Qual o estudo científico? Qual a evidência científica disso? Porque podem ter bons remédios. Felizmente, a medicina, na área da cardiologia,
São milhares de remédios e, às vezes, ele vai ser apresentado um remédio que acabou de ser lançado e que pode beneficiar algum paciente. Mas aí cabe ao julgamento de cada um e que aí vai ser influenciado por muitas coisas, personalidade, formação, ética. Então, eu acho que, como tudo na vida, a tecnologia, os medicamentos, a gente tem que saber utilizar. Eu vou aproveitar também. Aliás, doutoras, por favor, podem entrar, inclusive, nessas questões. Mas eu vou em mais um ponto específico nesse mesmo aspecto. Por exemplo, a questão da realização de exames. E parece que há uma certa discussão, parece que de acordo com o médico que você vai, alguns eles passam vários exames para você fazer. Não, vamos fazer mais esse exame aqui. Existe uma movimentação em torno disso em relação aos próprios planos de saúde. Outros são mais econômicos e às vezes o paciente fica assim, puxa, mas aquele médico me pediu uma bateria de exames, esse aqui não está pedindo nenhum. E tem aquele outro, aliás, eu tenho experiência com isso também, que, como eu não estou identificando o médico, eu posso dizer. Então, assim, é o médico, ele parece personagem do Senhor dos Anéis, né? Ele olha para você e é o mago Gandalf. Ele diz assim, você está com um problema no... tal, aquela coisa. Ele nem tocou em você, ele não pega em você e ele fala. E às vezes com base numa experiência, pelo relato, pode ser. Mas isso também acaba incidindo também, especificamente na questão dos exames, por exemplo. Isso não acaba influenciando na prática médica também no dia a dia? Acaba, mas aí são, nossa, 1000 leques, né? Pois é, e vai muito da maturidade do profissional. Já vou adiantar o que eu acho que a doutora vai dizer. Não, não é não isso? acho que é só isso. Não é, ok, vamos lá. Porque assim, necessariamente aquele médico que pede muitos exames e será que aquele exame é aquele que não cobre pelo convênio e que é na clínica que ele é dono também? Ou é o exame indicado para a situação? Então, eu vejo muito na minha prática pacientes que têm o que a gente chama de toxicidade financeira, ou seja, gasto com a saúde, é um problema, né? As pessoas quebram, perdem um plano de saúde, não conseguem comprar um remédio essencial e pagam muito alto em exames que não têm indicação científica nenhuma. Várias vitaminas, mas se eu falar isso, não, mas a doutora, o brasileiro tem essa cultura, tem que pedir exame, tem que pedir os que são necessários e que vai mudar a conduta. Aquele médico que pede muito exame, às vezes ele é querido, eles têm essa cultura, mas aquele médico da prática científica vê que aquilo foi gasto de dinheiro e tempo. Então, eu acho que o que a gente norteia, muitas coisas, na grande maioria das vezes, na anamnese, um bom exame físico, vai nos guiar para qual exame é indicado. Então, se uma vesícula, o ultrassom é melhor que, às vezes, de uma tomografia. Que, nossa, pedir uma tomografia é mais caro, é mais avançado. Não, perdeu tempo. Dependendo do diagnóstico, é uma ecografia, sim. Então, a anamnese, ela vai guiar qual exame vai ser indicado. Às vezes vai ser indicado, às vezes não vai ser. Aí existe maturidade, sim, mas aí é uma boa prática, né? E aí, se a gente tiver tempo, eu queria falar um pouquinho de educação e saúde no brasileiro. Claro, claro. Nós temos aqui agora, são 3 horas e 54 minutos, nós temos 6 minutos até o nosso intervalo. Já peço que fale agora, qualquer coisa a gente pode prosseguir no segundo bloco, mas já gostaria das suas observações sobre isso. Eu acho assim, se eu pudesse dar um conselho, né, para as pessoas que procuram médicos, né, para se analisar quais são os critérios utilizados para você escolher um médico. A gente vê hoje, infelizmente, assim, vários processos, e às vezes você vai ler aquele processo, fulano cometeu aquele erro, assim, para uma pessoa com bom julgamento, escolhi porque ele tem tantos seguidores no Instagram, porque ele publica isso, né? Por exemplo, na minha área, eu como geriatra, né? Então, muitas vezes fala, eu cuido de idosos, né? Existem critérios, a sociedade, o próprio CFM, ele tem chama lá, busca médico. Você digita o nome do médico e aí você vai saber se, de fato, ele é especialista na área que promete. Então, às vezes, a gente vai ver isso. Tem que pesquisar, será que ele realmente é um cardiologista? Será que ele é um geriatra? E às vezes você vai se surpreender. Ele tem muitos seguidores no Instagram, ele promete várias especialidades e ele não é. Não tem especialidade. É a cultura, né, do brasileiro. Só que é um médico que envolve, que utiliza de uma boa comunicação, que pega na mão, que olha, que às vezes, infelizmente, aquele médico estudou, mas é ótimo em ciência,
e infelizmente não foi treinado para ter uma boa comunicação, né? Então, a doutora Hanna disse que pesquisa no Jus Brasil. Esse é um dos buscadores relativo a processos, né? Exatamente. Eu pesquiso tanto no CRM para saber se aquele CFM, perdão, para saber se ele tem aquela especialidade que está no site, né? Às vezes o médico tem de verdade um site, um Instagram, um perfil que se apresenta nas redes sociais, mas eu busco para saber se é um profissional mesmo. Por que eu busco isso, Cadu? Porque eu enfrento isso no direito também, né? Infelizmente, a gente tem muitas pessoas que vendem um perfil, né? É uma questão cultural de hoje em dia, né? Vende um perfil social e que, na verdade, não tem tanto... Às vezes mas não tem tanta carreira, não tem tanto tempo naquela especialidade. E, dependendo da situação, você quer um profissional que tenha mais experiência. E eu busco, tanto no Conselho de Medicina, quanto no buscador de processos, para saber se aquele médico responde a algum processo, né? Então, eu tenho esse cuidado. E eu gostaria de lembrar também, principalmente aos ouvintes, e eu faço esse filtro muito a partir também das minhas experiências, que, assim como o advogado, o médico, ele não é um profissional fim, ele não pode prometer resultados. Ele é um profissional de atividade meio, mas, ao mesmo tempo, ele tem que buscar todas as opções. Né? Ele não pode ter essa limitação. E aí acho que sobre atividade meio, a doutora Patrícia pode até expor um pouco mais, falando sobre essa responsabilidade do profissional. Né? Não necessariamente ele tem que me dar o diagnóstico certo na primeira consulta. Mas eu preciso ter uma segurança naquele profissional de que ele, dentro da subjetividade dele, da carreira dele, da especialidade dele, ou da clínica dele, atingiu o ápice. E vai me dar uma orientação, um encaminhamento para que eu possa prosseguir naquele tratamento, seja com ele ou com o outro. Exatamente, doutora. E aí o que nós temos é o Código de Ética Médica, que diz no artigo 32 que o médico, eu até tinha anotado ele aqui, ele deve usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento cientificamente reconhecidos e ao seu alcance, em favor do paciente. Então, é exatamente o que você está dizendo. O médico, sim, ele tem que usar tudo que ele estiver ali à mão, naquele momento. Mas, se chegar a um ponto que ele não consegue mais avançar, que ele possa orientar para um profissional especialista na área. E a gente tem muito essas demandas de que o médico não é especialista, mas o paciente, é importante o que foi dito, eu faço buscas, eu vou no site do CFM, no site do CRM, para saber se ele é especialista. O paciente já chega para a gente depois que aconteceu o fato, né? Depois que o problema aconteceu. Eu tive uma cliente que ela foi para uma médica que seria dermatologista, mas depois que aconteceu a queimadura no rosto dela, ela foi descobrir que não era dermatologista. E agora são 3h59, a gente já vai para um rápido intervalo. Eu já vou adiantando uma questão que eu já quero colocar agora, já para o próximo bloco do nosso programa, do nosso debate de hoje aqui no Justiça na Tarde. Aliás, o próprio termo paciente, ele já induz a uma certa perspectiva do indivíduo que é passivo dentro do processo. Exato. Eu já vou lançando justamente uma questão. Assim como há necessidade de uma boa medicina, de uma pesquisa sobre procedimentos corretos, já na anamnese até o atendimento final, se também nós não podemos ter um procedimento padrão do ponto de vista dos pacientes, a começar desse tipo de pesquisa e também na interação, fazer com que essa interação médico-paciente seja ativa e produtiva para ambos. Uma provocação, digamos assim, não pela polêmica, mas para procurar um resultado no nosso programa de hoje, que eu já deixo no ar para quando a gente voltar daqui a pouquinho, depois do cafezinho, depois da água, para que possamos continuar o nosso debate dentro de instantes. Agora são 16 horas, você está em 104,7 FM, Rádio Justiça, que você sintoniza os seus direitos. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Agora em Brasília são 16h06, você está no Justiça na Tarde e o nosso tema do debate de hoje é gaslighting médico.
Como fazer quando há situações em que pode haver a minimização ou a negligência em relação a relatos de pacientes e as suas consequências? No final do bloco anterior, eu disse que gostaria de fazer uma colocação para esse bloco a respeito de como, inclusive, os próprios pacientes podem se portar no sentido de prevenir situações que podem, na verdade, inclusive, comprometer a própria saúde dos pacientes em função de situações que podem acontecer. Só que eu vou deixar essa questão para daqui a pouquinho, porque antes eu gostaria de, dentro de uma dinâmica de abordar as variantes, que são muitas, como a doutora Alexandra disse, inclusive no primeiro bloco de hoje, que podem incidir em relação a essas questões, eu gostaria de abordar algumas outras variáveis também. Falamos a respeito das horas extras trabalhadas por parte dos médicos, 2, 3 empregos, uma série de questões relacionadas a isso. E existe uma variante aqui que eu gostaria de abordar antes de falar da questão do paciente, que é a própria estrutura que nós temos do ponto de vista do atendimento, tanto de hospitais públicos quanto na própria rede privada. Nesse sentido, filas muito grandes, salas de atendimento lotadas, quantidade de profissionais que não atendem ao atendimento. Isso não é só na rede pública, não, isso também acontece na rede privada. Qual a incidência desse tipo de situação em relação ao dia a dia dos médicos e de que forma isso acaba contribuindo para essas situações também? Ou seja, a parte estrutural, o hardware, digamos assim, do atendimento médico, começando especificamente no Brasil. Olha, Cadu, falando sobre essa estrutura de superlotamento, né? Como isso é isso? Deixa eu ver se eu entendi. Sim, a estrutura de atendimento que nós temos e o noticiário do dia a dia de tudo que incide, inclusive a disponibilidade de exames, a disponibilidade de equipamento. Sim. O doutor até falou sobre outro aspecto também, medicamentos de alto custo, sim, tudo isso que acaba incidindo na hora de um atendimento. Eu acho que, eu vou tentar um pouco além, eu acho que como indivíduos, nós, médicos, sociedade, advogado, né, a gente tem que se colocar como sociedade também. E queria trazer um pouquinho a palavra equidade, né? Então, assim, se a gente tivesse todo mundo que precisa de um atendimento sendo atendido no nível que ele precisa, por exemplo, a maioria dos casos em emergência não são emergências. Então, falta um pouquinho daquilo que eu estava falando em educação em saúde, e não é público só, estou falando privado também, de entender que ir na emergência para trocar uma receita sobrecarrega o sistema, sobrecarrega o médico vai estar ali dando aquela atenção quando ele pode não estar dando atenção para alguém que está esperando na fila com um infarto. Isso em todos os sistemas. Então, acho que essa questão do paciente entender, de ter essa educação maior sobre seus sintomas, seus medicamentos, ter essa responsabilidade de prevenção, de controlar a sua pressão arterial regularmente, seja no posto de saúde. No Brasil a gente tem acesso a muitas medicações que controlam a pressão, na farmácia popular, né? Mas infelizmente não faz isso no dia a dia. E aí a pressão sobe, um pico hipertensivo e vai à emergência. Mais uma pessoa que talvez não precisaria estar na emergência, né? Então, eu acho que essa questão aí em relação aos exames também, por exemplo, né? Muitas vezes, essa questão que eu falei, o paciente, dependendo do diagnóstico, ele não vai precisar de um exame ultra avançado, ele vai precisar de um exame simples, uma ecografia, um raio-x, dependendo do diagnóstico. Mas quando o paciente, principalmente no privado, ele acha que o melhor é aquele que tem que entrar numa sala, tomografia, ressonância, né? De certa forma não tem uma indicação médica e ele sobrecarrega o sistema. Porque a gente precisa pensar com o envelhecimento da população, todo mundo envelhecendo. As pessoas morriam com 50, 60 anos. Agora as pessoas estão vivendo com 90, 100. O plano de saúde vai dar conta? O SUS vai dar conta? Se a gente não começar a pensar em prevenção, educação e entender onde eu vou receber o atendimento para prevenção e para emergência, a conta não vai fechar. E o maior prejudicado vai ser os seus pacientes, com certeza. Doutora, qual das duas? As duas já se manifestaram aqui. E um outro ponto de vista também que é importante nós falarmos é sobre o caos que a nossa saúde pública está vivendo.
Então, o que acontece? O médico, ele por vezes, ele até quer fazer um bom diagnóstico, ele quer dar um bom tratamento e o tratamento indicado. Só que lá naquele hospital não tem uma tomografia. E como é que ele vai saber se aquele paciente está sofrendo ou não de determinados sintomas, né? De determinado caso? Então, aí, o que acontece? Vem a sobrecarga ao médico e a responsabilidade para ele. E aí, nós temos visto que os médicos estão deixando de trabalhar na rede pública, em especial pela falta de aparelhamento, porque lá na frente ele vai ser responsabilizado. E tudo isso traz uma sobrecarga mental também para os médicos. Nós temos visto muitos médicos sofrendo de doenças psicológicas, doenças mentais, por conta dessa pressão que eles vivem diariamente, aquilo que nós falamos lá atrás. Eles foram ensinados a sempre trazer a cura. No momento que eles estão ali, num pronto-socorro, cheio de gente, um pediatra para atender o dia inteiro, um pronto-socorro que tem muitas crianças, que você não sabe nem qual classificar primeiro, todas precisam, ele começa a sair de si e começa a trazer os problemas dali para ele, pessoais, vai trazer para o pessoal dele. E aí a gente tem um outro problema. O profissional adoecido. Um profissional adoecido, exatamente. É verdade, Cadu. Eu tenho alguns parentes da área médica e uma prima passou no concurso para ser médica da Secretaria de Saúde do estado dela, mas a mãe e o pai já têm um hospital, são pessoas muito bem de vida e tal, mas ela tinha esse dom, né, essa vontade de servir ao público e tal. Ela não aguentou 3 meses, porque ela via gente morrendo e sem ter o básico para ela dar o sangue dela ali. Ela foi adoecendo mentalmente e ela desistiu do concurso público e ficou na clínica dela. Né, eu tenho parentes enfermeiros também que são completamente, se estiver me escutando, já sabe que eu falo que eles são tudo doido mesmo, que eles são sobrecarregadíssimos, estão sempre dobrando plantão e né, muito sobrecarregado, além da carga emocional de ter que cuidar de pessoas doentes sem as condições. Né? E aí, eu voltando só ao principal do nosso debate hoje, que é o gaslighting, eu trago justamente essa estrutura para o tema do gaslighting, principalmente com relação às mulheres e com relação, por exemplo, à violência obstétrica, onde a gente tem uma estatística muito grande, né, de mulheres que sofrem um certo grau de violência obstétrica por essa negligência. Né? A gente sabe que aquele momento ali, por exemplo, do parto é um momento de grande dor, de uma experiência nova, de uma situação que causa medo, que causa também constrangimento, que causa uma insegurança muito grande, e aí as dores, tudo se potencializa, né? Tudo se aumenta. E não é raro a gente ouvir de colegas, de amigas, familiares, profissionais, dizendo que essa dor dela foi negligenciada. Né? Essa dor foi minimizada por diversas situações vexatórias, né? E muitas vezes acarretando em um problema de fato, um problema médico ali com o bebê, com a própria mãe, um problema de fato de saúde. E é essa negligência, esse olhar dos profissionais de saúde que precisa ser treinado, acho que desde a academia, como a doutora trouxe para a gente, esse cuidado, esse olhar de exagero mesmo, né, de a mais. E aí a doutora pode até complementar se não seria melhor para os médicos, para os profissionais, pecar pelo excesso. Deixa eu ouvir o que essa mulher está dizendo, o que essa mãe está dizendo, o que esse paciente está dizendo, para eu descartar. Porque, por exemplo, em algumas situações, trazido aqui para essa questão da violência obstétrica, por exemplo, fala assim, você está muito ansiosa. Não, mãe, você está exagerando. Né? Eu mesma, não sou mãe, mas em algumas questões minhas também já ouvi. Será que você não está com ansiedade? Você está fazendo terapia? Como se eu mesma estivesse exagerando nos meus sintomas, porque às vezes a resposta clínica do exame que o médico está lendo não fala para ele aquele sintoma que eu estou tendo. Mas eu estou tendo aquele sintoma. Eu estou dizendo. Sou eu que tenho a melhor condição de saber o que eu estou sentindo. E aí não posso presumir que eu estou ansiosa. O médico, né, não pode presumir que eu estou ansiosa. É como lá no direito presumir a má-fé, né, presumir o exagero. Tem que se descartar. Então, aí eu pergunto para a doutora, minha colega aqui de debate hoje, se não seria melhor para o médico pecar pelo exagero. Acho que a gente tem que pensar no mundo ideal,
e o mundo real. No mundo ideal, aí eu lembrei até do Rubem Alves, né, que ele falava que fazemos tanto curso de oratória que deveríamos fazer mais cursos de escutatória, né? Então, no mundo ideal, a gente teria mais escutatória, mais tempo com o paciente, e aí vai depender das possibilidades desse médico tomar essa decisão, porque quer queira que não, ele pode ter filho, o aluguel vai pagar, as contas continuam como todo cidadão, né? Como eu tive a oportunidade de fazer. A gente conversando aqui, eu vou lembrando de várias situações que eu passei, que eu falei, não quero isso para mim. Então, a gente vai ouvir a dona Maria. A dona Maria está ali, ela está sendo escutada, né, ouvida. Mas lá na porta tem o seu João, o seu José, o seu Jair, o seu Raimundo, que não quer saber da Maria. Ele só quer saber dele. Eu sei porque eu já trabalhei num posto de saúde e principalmente eram idosos, todos têm preferências, correto? Não, mas ninguém quer respeitar a preferência do outro, infelizmente. Ele quer ele ser atendido. E aí tem outras questões, né? Pressões da porta de atendimento, a questão financeira, as consultas, né? A quantia que às vezes é paga por uma consulta. E aí às vezes o médico se submete a várias consultas para poder, né? Essa ideia de, eu vou fazer medicina para ficar rico. A realidade, isso é um estudo recente que a gente se ganha muito menos. Mulher, então, vários estudos mostram que ganham menos. Homens, nas mesmas posições, mulheres ganham menos. Então, são várias situações. No mundo ideal, né, aquele médico, ele conseguiu se especializar, ele conseguiu criar relacionamentos, network, pacientes. O ideal é que ele tenha bom tempo de consulta e não submeta ao que o outro vai dizer o tempo que ele vai gastar numa consulta e quanto ele vai receber. Eu lembro quando eu trabalhava, né, nesse posto, já tinha que atender, 15 pacientes. Eu peguei o CRM, o Código de Ética Médico, e fiz um relatório. Ninguém pode submeter o médico, não lembro qual a parte do código, falando que eu ia atender o paciente naquele tempo. Mas, infelizmente, não agrada todo mundo, né? E é uma cobrança burocrática, desculpa, doutora, em cima do médico, né? Exato. E a orientação é no seguinte sentido: para o médico, ele vai determinar quais são os exames necessários de acordo com aquilo que está sendo apresentado a ele. Por vezes, ele pode até pedir muitos exames para tentar se resguardar também de uma futura acusação por um erro médico. Ele vai demonstrar, não, olha, eu fiz tudo, eu pedi todos os exames que eram possíveis, mas infelizmente nós não conseguimos diagnosticar naquele momento. Então, a orientação tenha sempre um prontuário bem feito. Um prontuário é a sua maior defesa. O prontuário será analisado lá na frente no momento de um eventual processo. Então, um prontuário detalhado e sempre agindo de acordo com a literatura médica. Deixe bem claro lá quais foram os procedimentos, o que você orientou, o que prescreveu, escutou, o que ela falou. E, nesse caso, especificamente, do gaslighting, é importante até que a mulher, como sempre, na maioria das vezes acontece com mulheres, que ela possa estar acompanhada de uma outra pessoa também. Para ela... Lembrando que é um direito estar para acompanhada. Ela, né, eventualmente lá na frente, uma possível testemunha e também o médico com o seu prontuário bem feito, ele vai poder se defender. Agora, uma questão, falamos bastante a respeito, inclusive agora na questão da estrutura dos hospitais, grandes filas, grandes setores, mas eu vou até perguntar aqui para a doutora Hanna, no seu caso, me parece que é um pouco diferente, porque não foi um atendimento médico que aconteceu numa UPA, foi um período de quantos anos? Foram 5 anos. Com quantos médicos? 8 ginecologistas. Então, me parece que não há muito o que se falar em relação à sobrecarga de trabalho nesse caso, pelo que eu tô percebendo. Eu entendo esse caso realmente como um gaslight, a minha situação. Por quê, Cadu? Porque depois do diagnóstico, foi fácil entender o que era a esclerose múltipla e identificar, depois de tudo, a infecção urinária como um sintoma que, pela literatura da esclerose, é um sintoma clássico, por causa do movimento entre bexiga e os demais músculos e tal. Mas entendo que para aquele profissional lá da ginecologia não seria tão óbvio. Mas por que para mim foi gaslighting? Porque eu vinha falando, olha, pelo menos ali do quarto ao
ao 8º ginecologista, eu vinha falando, olha, é uma situação recorrente, que eu não encontro um porquê, eu faço de tudo que vocês já me recomendaram, eu leio, eu pesquiso, eu tirei vários alimentos da minha rotina, eu mudei várias práticas que buscassem não ter a infecção urinária. E mesmo assim ela continua voltando, né? Então, caberia a investigação, caberia um maior exame, ou esse encaminhamento para um outro profissional, ou vamos aprofundar os estudos, os exames, para descobrir a causa, e não ficar me passando remédio. E aí a gente, como digamos, vítima do gaslighting, eu me sinto assim, enredada por essa prática ligeira dos médicos, né? Vamos cuidar só desse episódio de hoje, vamos te dar um remédio pela máfia das farmácias, né? Compra remédio, compra remédio, compra remédio. Tive uma sobrecarga renal por causa de tanto remédio, né? Então, eu percebi que eu era negligenciada. Eu falava os meus sintomas, eu falava sempre que vinha uma infecção urinária do nada, depois de alguns... Aí eu comecei a relacionar depois com os sintomas de movimento das pernas, né? Uma fragilidade nas pernas, uma dormência em alguma região da pelve. E aí eu relacionava com outros fatores que depois, quando eu tive o diagnóstico da esclerose múltipla, ficaram muito óbvios, ficaram claros que era em razão da esclerose. Mas para o ginecologista... E olhando só a parte ginecológica, não. Mas eu busquei profissionais especializados, eu busquei profissionais que pudessem me dar essa porta. E é aí onde eu me vejo vítima do gaslighting, porque eu falava os meus sintomas, eu explicava o que estava acontecendo, que já era um quadro recorrente, que eu fazia várias prevenções, que eu mudei uma rotina, mudei a alimentação, e mesmo assim, eles voltavam como se fosse uma infecção urinária simples, um primeiro episódio de infecção urinária. Uma pergunta, os prontuários, eles eram encaminhados pelos médicos anteriores para aqueles médicos posteriormente? Não. Era sempre uma nova consulta? Era sempre uma nova consulta. E eu levava. Olha, há 3 meses eu já tive nesse profissional, fiz esse exame, né? Quando os laboratórios seguem uma linha de exames, né? E aí você pode ver meus exames aí e tal, as taxas eram as mesmas, a circunstância eram sempre as mesmas, mas eu mudava a minha rotina e o problema continuava existindo da mesma forma, ele vinha sempre com o mesmo tipo de manifestação, a mesma bactéria, mesma dinâmica da infecção urinária recorrente. E mesmo assim eu não era escutada. Eu falava, gente, tem alguma coisa acontecendo, tá errado, porque eu já mudei tudo que vocês sugeriram. Eu já passei por 4, 5, 6 profissionais e sugeriram uma ou outra, uma coisinha diferente, eu estou obedecendo, eu estou fazendo. Mas eu não sei então de onde pode vir. Toma um antibiótico para matar essa bactéria. E, doutora, eu tenho até uma pergunta para você. Quando você começou a ter a dormência? Porque, como a doutora Alexandra falou, infecção urinária, o médico vai pensar em algo mais simples, né? Vamos dizer assim, não que seria uma doença mais séria. Então, talvez você, até passando em vários médicos, mas dizendo que tinha infecção urinária, ele ia tomar aquela conduta da atenção primária. E aí, a partir do momento que você traz novos sintomas e sintomas mais graves, aí, ele vai ligar um alerta. Então, a partir de quando você começou a dizer, olha, minhas mãos estão dormentes, uma coisa assim mais evidente. A situação da mão e da dormência foi realmente quando eu tomei aquele último remédio mais potente, que foi o gatilho para as lesões neurológicas. Mas dentro desses episódios de infecção urinária, eles vinham acompanhados de outras coisas, como, por exemplo, a dormência na pelve, dormência mesmo, a síndrome das pernas, de agonia nas pernas, que vinha, que não me deixava dormir, dentro do episódio de infecção urinária, né? E eu falava isso, mas eles só escutavam infecção urinária, bexiga e bactéria, que vinha no exame. Vinha a bactéria no exame, eu tratava e tal, mas por que a bactéria ficava retida, né? Fazendo o compilado médico? Porque a movimentação entre a bexiga e os outros músculos não estavam coordenados em razão da esclerose múltipla, e aí ficava retendo um pouquinho de urina, e ali ficava acumulando, e aí vinha a bactéria e vinha a infecção urinária. Sim. Mas tinha outros sintomas, né?
da cintura para baixo. E eu sempre relatava que, olha, eu estou percebendo que está vindo com outras coisas. Não é só a infecção urinária. Está vindo uma dormência sim, está vindo um incômodo pélvico, está vindo, eu não estou conseguindo dormir porque as pernas ficam agoniadas, e tudo esse contexto. Quando chegou o diagnóstico da esclerose múltipla, ficou muito óbvio. Ok, mas antes eu podia ter investigado. Sim. E não tive essa chance. Nosso debate ele é importante tanto para os pacientes, que podem, a partir de agora, ligarem um alerta sobre o caso em específico, quanto para os médicos também, para que eles também possam estar mais atentos às queixas do paciente, né? Como acontece muito, e a doutora Alexandra também já falou sobre isso, às vezes o paciente chega com uma convicção íntima, ele já chega lá com o diagnóstico pronto. Olha, eu estou sentindo isso e isso, então nós temos que ir por aqui, e não é bem assim. E aí ele sai do consultório, quando ele não tem a sua condução como ele gostaria, ele sai, correspondida, ele sai achando que o médico não ouviu, mas às vezes não é bem aquilo. O médico, quem está ali como médico, é aquele profissional. Tem que lembrar que o paciente ele não é médico, para ele levar o diagnóstico pronto. Não é mesmo, doutora? Isso é muito importante. Eu nunca cheguei com uma proposta de diagnóstico, eu nunca cheguei com uma pesquisa Google pronta, eu sempre falei o que eu estava sentindo, eu sempre fui muito consciente com isso, não só por atuar na área do direito, mas como cidadã mesmo. Eu não sou da área médica, eu não sou médico, não sou eu que vou dizer o que eu tenho. Eu tenho que dizer o que eu sinto, quais são eventualmente, se eu sentir, em uma ocasião ou outra, eu senti que o médico era jovem demais, pouco profissional, eu sugeri alguma coisa e ele acolheu, ou ele afastou, falou, não é isso não, tudo bem. E parte dessa educação do brasileiro também, essa questão cultural de não se sentir frustrado porque o diagnóstico que eu queria não foi aceito pelo médico. Doutora Alexandra, alguma observação? Eu fico me perguntando, fazendo tantas perguntas de viés, né? Assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado, igual a doutora Patrícia falou, né? Imagino que no direito também, a gente quando vai analisar um caso, a gente tem que ter cuidado para não generalizar. Então, corrige alguém lá que teve uma infecção urinária, e aí vai no Google, e aí eu não sei a frequência prevalente de infecção urinária na esclerose múltipla, porque eu não sou especialista, e a pessoa já vai lá no médico, será que eu estou com esclerose múltipla, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque a medicina, ela não é matemática, nunca vai ser, né? Então, lógico, a anamnese é o básico, escutar o paciente. Uma infecção urinária isolada numa mulher, de maneira geral, pode acontecer, né? Agora, existem critérios na medicina, né? Então, uma infecção urinária que se repete, então existe um caminho a se seguir, né? Então, eu acho que a gente precisa encontrar um equilíbrio e que a sua aprendizagem, infelizmente, né? Igual você falou, o tempo que levou isso tudo, além da ansiedade, o sofrimento, muitas vezes sendo taxada de dando piti, né? Que às vezes isso acontece, que sirva de aprendizado tanto para o paciente, quanto para o advogado, quanto para o médico, né? De que, no fundo, o que a gente precisa é de uma boa comunicação, né? Ser ouvido, boa comunicação, e o médico tem uma função primordial de estudar, de se qualificar para seja qual a sua escolha, né, de trabalho. Doutora Patrícia, com relação aos casos que a doutora acompanhou, e falamos, por exemplo, a respeito do paciente que chega no médico, o médico do Instagram, e depois, quando o problema aconteceu, se descobre que havia uma série de irregularidades. Há muita incidência desse tipo de situação, porque aí nós estamos falando não do atendimento feito incorretamente, mas de uma má-fé por parte de um mau profissional, e não de um médico que age da maneira como deveria. Muitos casos assim, doutora? Infelizmente, acabam acontecendo. E quando os casos acontecem, a orientação é que o paciente ele busque os seus direitos com uma denúncia ética no conselho respectivo daquele médico. Porque nós estamos no boom da internet, então o paciente vê aquele médico que fez aquela cirurgia bacana e ficou muito bom, mas só que às vezes não é bem o caso dele. Cada organismo responde de uma forma, e o médico também é aquela questão que a doutora Hanna falou. Ele tem a obrigação de meio, né? Então ele não pode prometer resultado. E quando ele promete esse resultado na internet, ele já está violando o Código de Ética Médica.
E aí cabe ao paciente buscar as vias necessárias para que ele possa se resguardar. Aí eu vou entrar justamente naquele ponto que eu tinha antecipado ao final do bloco anterior, que é sobre como o paciente pode fazer. Aí alguém poderia até questionar, mas espera aí, mas é o médico que deveria, o mundo do dever ser. E na realidade que nós vivemos, quem é do direito sabe disso, existe a necessidade do cidadão ter conhecimento, conhecimento é poder, e saber pelo menos como agir. Ele não vai se tornar um médico, evidentemente. Então eu pergunto, o que é que um indivíduo, o cidadão, pode fazer do ponto de vista da sua saúde, de maneira genérica falando, e quando ele estiver na perspectiva de um atendimento médico? Há algum tipo de protocolo que seja possível passarmos a título didático para nossos ouvintes? O que é que ele pode fazer? Como ele pode se portar justamente para que ele possa ter esse acompanhamento, que seja uma atitude ativa e positiva? Sim. Eu acho que tem várias coisas que podem contribuir. Eu acho que um ponto-chave é a educação. Então, o que o paciente... A gente está nesse momento, né, que o paciente, igual você trouxe, né, do paciente, já dá a ideia de que ele é paciente, ele é passivo, né? E a gente tem essa mudança. A gente traz a autonomia do paciente, ele questionar, ele perguntar, né? Então, para ele questionar e perguntar, ele precisa de informação. Então, assim, e isso gera muito desconforto nos médicos, porque às vezes o paciente fala assim, eu olhei no Google. Então, lembrar, Google não é uma informação científica, não é fonte de busca de informação. Você vai ler lá e você vai ter vários diagnósticos que só geram ansiedade, não contribuem, ou você vai sugerir um diagnóstico que vai até atrapalhar nessa anamnese. Então, onde eu posso estudar? Por exemplo, você quer ler sobre hipertensão, você pode procurar as sociedades. O que é referência do cuidado do coração? A cardiologia. O que é referência do diabetes, da tireoide? É endocrinologia. Então, saber onde procurar as sociedades médicas. Algumas organizações não governamentais trazem muita informação, por exemplo, o câncer tem a Oncoguia, que vai ter uma comissão científica, que vão produzir materiais, eu na Sociedade de Geriatria. Então, materiais produzidos pelas sociedades médicas, que são pessoas que estudaram e forneceram, deram materiais para a sociedade, numa linguagem mais leiga, né, para entender. Então, informação adequada, né, não é Google, né? E aí, como ir a uma consulta? Então, você tem informação, você observar bem o seu corpo. Então, às vezes a mulher tem essa prática, a mulher procura mais os cuidados, os homens não, negligenciam muito a saúde, não procuram por qualquer sintoma, e às vezes já está infartando, ou alguma coisa assim. Então, se atentar aos sinais que o corpo dá, né, de uma dor, de uma falta de ar, de um desconforto, observar quando começou, se álcool estava relacionado, né, além de todas as medidas de prevenção de saúde, que faz parte da educação de saúde, né, e aí ao médico com essas informações, né, os seus sintomas, os exames já realizados. Uma coisa que eu vejo muito na população e que bom que eu estou aqui para todo mundo ouvir, né, se você vai ao médico, você usa um medicamento às vezes de uso crônico, é importante você saber qual remédio você toma, qual a miligramagem desse remédio, qual o horário que você toma, porque às vezes os pacientes não sabem, eles vão à consulta, não sei, né? Então aquilo é a informação dele, ele é o detentor, ele é o ativo em casa, com os remédios, com seus exames, né? E na consulta, além de todas essas informações, se você não entendeu, se sinta no direito de perguntar até que você sinta que compreendeu aquela informação, porque senão perde o sentido. Uma receita, uma informação que não entende, vai prejudicar a si mesmo, né? E se você... E a relação médico-paciente é uma relação humana. Tá tudo bem você ir no médico e às vezes, não gostei do jeito dele, ele é mais direto, ele fala demais, tem gente que não gosta que pega na mão, tem gente que gosta que pega na mão. Cada um no jeito. Então, você procurar aquele médico que você tem um vínculo, se for a viabilidade, porque às vezes no SUS a gente não escolhe aquele que está disponível, né? E aí, realmente, você vai ter que adequar, às vezes, trazer para ele, doutor, eu não gosto quando o senhor fala isso assim, o senhor poderia me tratar assim, eu gosto das informações assim, o senhor pode me explicar de uma maneira que eu entenda, não use termos técnicos, né? Todos são formas de lidar. Então, eu acho que sair de uma consulta entendendo o que aconteceu
e ter a forma ativa de seguir, porque às vezes você tem lá a informação, você tem um diagnóstico, você tem a prescrição médica ou de hábitos de vida e você não segue. Então, são um conjunto. Eu acho que deu para resumir um pouco, né? E até é importante que o médico registre no prontuário que aquele paciente, ele abandonou o tratamento, ele deu todas as informações, que aquele paciente toma determinados remédios para uma eventual queixa lá na frente de uma violência psicológica, como no tipo que nós estamos conversando, ele tenha como se defender. E a autonomia também é de suma importância. O médico, ele sabe, ou deveria saber, que o seu paciente ele tem autonomia para decidir juntamente com ele. E aí que entra a conversa, a boa escuta ativa, para que eles possam chegar a um objetivo comum, o melhor para o paciente, o melhor à saúde, preservação da saúde. Qual o limite da atuação do médico? Eu pergunto, por exemplo, há diversas questões, me ocorre aqui, por exemplo, o médico, ele, até no atendimento de emergência, existem aquelas situações, por exemplo, não ressuscitar, isso dá até em países diferentes, nos Estados Unidos é de uma forma, que eu acho que é de outra. Qual o limite da atuação do médico em relação a qualquer situação que seja, que tem um pouco a ver com essa... assim, não, eu acho que você tem isso, não, eu acho que você não, que eu não tenho isso. Como é que fica nessa hora, particularmente no atendimento de emergência? Eu entendo que o médico ele tem que usar, e está inclusive no Código de Ética, todos os recursos que são possíveis para aquele caso. Agora, a partir do momento que não há mais uma resposta, o médico ele tem que parar por ali. Ele não vai estar matando a pessoa. Não há mais chances de cura. E aí a gente entra mais na parte da doutora Alexandra, porque a gente fala sobre a ortotanásia, né, doutora? Então, assim, a emergência é uma situação bem específica. A gente tem o dia a dia, na maior parte das vezes, esses pacientes estão sendo acompanhados, tem o seu médico assistente de referência, e se há, né, evidência de que a doença é irreversível, incurável, fatal, o paciente pode escrever suas diretivas antecipadas de vontade, que ele relata como ele quer ser cuidado, inclusive não ser reanimado. Importante ele estar bem informado também. Precisa de informação, né? Então, ou ele, se tiver não for possível decidir, ou a família, então isso idealmente já estaria resolvido e esse paciente chegaria na emergência com essa informação, né? Ou registrado em prontuário, ou com um documento físico, e a família, o acompanhante fala, olha, né, meu pai, meu avô, a gente tem essa manifestação de vontade, o médico tem respaldo legal para não fazer a massagem cardíaca. Agora, um paciente chegou, não tem história. Se o paciente, o médico não tiver informação alguma, esse paciente está sozinho, infelizmente ele vai ter que tomar a decisão melhor e ele vai ter que fazer o que segue os protocolos de reanimação, enfim, né? A não ser que ele tenha evidências claras, um relato, um prontuário adequado, né? Mas na maioria das vezes, esse paciente tem um acompanhante que conhece o paciente e que pode, a gente tem no Brasil paliativistas de emergência que conseguem fazer uma comunicação adequada na emergência e tomar essas decisões sem empreender medidas fúteis não adequadas para o paciente. Falamos sobre violência obstétrica, que cai exatamente muito na questão dessa questão do chamado gaslight médico. É importante, é melhor prevenir do que remediar, ou seja, se eu já tenho um conflito, um aparente conflito de opiniões no meu atendimento com um obstetra na perspectiva da elaboração do parto, talvez seja melhor eu pedir uma segunda opinião, verificar melhor essa situação, para não chegar na hora do parto e isso não dá muito certo, digamos assim. Exatamente. O paciente ele tem direito a uma segunda opinião, uma terceira opinião, ele vai buscar o médico que ele melhor atenda, ele tem uma melhor comunicação. E o médico também ele tem direito à objeção de consciência. Se ele verificar que não está mais dando para continuar aquele relacionamento entre médico e paciente, ele também pode parar o relacionamento com aquele paciente
e daí eles vão ter a relação fundida. Mas é sempre importante a comunicação entre eles. Mas, doutora, lembrando que ele pode, né, objeção de consciência, mas encaminhar outro colega, né? Encaminhar assim, outro colega, abandonar, né, o paciente, desde que não seja né? numa situação de urgência ou emergência também, né? Doutora Ana? Sim, jamais se omitir ali, né? Seja para um encaminhamento, né? Seja para chamar um outro profissional, buscar uma outra equipe. Tratando-se de uma situação de emergência, ele não pode abandonar a situação ali, mas sim convocar, chamar outros especialistas sob a responsabilidade ali dele mesmo. E lembrando que essa omissão ou essa negligência, ela pode sim gerar uma responsabilização, né? Seja pelo código de ética, que impõe ao médico usar todos os mecanismos que estejam à sua disposição, inclusive essa orientação, passar para um outro colega, dizer que aquele hospital, aquele atendimento não suporta os cuidados necessários para aquela situação específica, ou pelo próprio Código Civil, né, onde a gente tem um ato ilícito que, por omissão ou negligência, pode gerar aí uma indenização. Mas tudo é muito sensível, Cadu, tudo é muito complexo, justamente por ser uma atividade meio, por não ter como prever resultados óbvios, mas ao mesmo tempo ter como prever protocolos que tentem dispensar ou identificar doenças ou manifestações, sintomas. É tudo muito sensível. A doutora que atua na área médica pode até complementar dizendo o quão é grave e são enormes os processos, né? A gente sempre precisa de uma perícia indireta sobre o prontuário do paciente, um estudo sobre aquelas possibilidades, uma análise sobre o profissional que foi apontado como responsável ou não por aquela situação. Eu sei que a comunicação e a educação são de extrema importância e é onde a gente precisa encontrar esse meio termo entre a queixa do paciente, as dores sentidas físicas mesmo, né? Não só as dores emocionais, sentimentais ali daquela pessoa, como a atuação profissional, né? Seja por causa de uma questão de estrutura, de uma questão de correria do dia a dia, de acúmulo de trabalho, esse meio termo ele precisa ser encontrado para a gente evitar o gaslight, porque pode acarretar em consequências graves, perda de uma chance daquele paciente, levar a um complicador, levar a uma complicação daquela doença, fazer com que o paciente não se sinta compreendido ou saia frustrado com aquela situação, não busque uma segunda opinião, deixe para lá o que é natural do brasileiro, né? De, não entendi muito o que aquele médico falou, acaba abandonando o tratamento. Fazer-se entender é muito importante. Isso a gente sofre muito no direito, né? Eu estou cansada de sair de audiência e perguntar para o cliente: você entendeu o que o juiz falou? E o cliente falar: não. Pô, mas o juiz estava tão aberto a você, por que você não perguntou? Ele: eu fiquei com medo. Ficou com medo de falar com o juiz. Às vezes fica com medo de falar com o médico. Nossa, o médico foi tão educado, me explicou tanta coisa, mas não entendi nada. Pergunta de novo. Isso. Saia de lá confortável, né, com o que aconteceu. Exatamente. E para evitar a situação que nós estamos discutindo hoje, para evitar também que o médico acabe caindo numa negligência médica. Por quê? Porque ele vai responder, seja eticamente, seja com uma indenização por danos morais, mas a gente tem que lembrar também que ele vai ser condenado se for provado que houve culpa, que houve dano e que tem um nexo causal, porque a gente volta na questão da convicção íntima. A pessoa chega com tudo pronto e ela sai de lá insatisfeita e ela acha que aquele médico não ouviu ela o bastante. E ela vai buscar uma possível indenização. Mas tem como provar? Se não provar, ela não vai chegar a lugar nenhum. E, mais uma vez, os prontuários médicos ajudam bastante nessa questão, porque a gente precisa de prova. Não adianta só falar que o médico não te ouviu, que o médico foi isso, que foi aquilo. Nós precisamos tratar com provas, fazer uma perícia bem específica. Chegamos exatamente no ponto que eu queria perguntar, que é o seguinte. A nossa personagem fictícia, Dona Maria, foi atendida pela doutora Joana. Dona Maria, ela se preocupou com todas essas questões, teve uma boa comunicação, mas
em determinado momento o atendimento ele passou por problemas. Dona Maria pergunta: fui vítima de gaslighting médico ou violência obstétrica, ou qualquer coisa que seja dentro dessa gravidade? Qual a orientação que se dá? Conversar com um advogado, conversar com outro médico? O que a pessoa deve fazer e também o que o médico pode fazer nesse sentido quando a sua própria conduta eventualmente ela foi questionada? Passo a palavra. A Dona Maria, como eu estava falando, ela precisa ter provas para que ela consiga comprovar que ela foi uma vítima, né? E, em contrapartida, para o médico, é importante sempre uma boa comunicação, um bom prontuário, ele está atualizado em relação àquela área que ele atende. E se ele não está, como nós já falamos, não estiver, que ele possa orientar esse paciente a buscar um outro especialista. Isso tudo para minimizar essa questão de que ela não foi ouvida, o médico não ouviu direito. E sempre, eu acho que pelo que nós estamos percebendo, tudo parte da comunicação. A relação médico-paciente, ela precisa ser uma boa relação desde o início, porque se começar com ruídos, vai dar errado, possivelmente vai dar errado. Eu já tive notícia de uma pessoa que passou a gestação inteira sendo acompanhada por um médico, mas que ela tinha a consciência dela, ela queria dessa forma, e às vezes o médico não entendeu que era assim. Às vezes é aquela literatura, são aqueles sintomas que indicam para o médico que não pode ser dessa forma, como a gestante quer, porque às vezes a gestante ela quer que seja daquela maneira, ela idealizou aquilo e não é bem assim. O que aconteceu? Chegou no dia do parto, eles se desentenderam totalmente. O médico chamou outro obstetra para fazer o parto dela e usou a objeção de consciência dele, falou: não dá mais para eu continuar, ela quer determinar o que eu tenho que fazer, e não é assim. Aqui eu sou o médico e a gente tem que se respeitar. Então, se começou lá atrás os ruídos de comunicação, é melhor você procurar uma segunda opinião, procurar um outro médico e finalizar por ali. Doutora Alexandra? Não, eu acredito que, assim, para os médicos, né, um ponto importante. Uma é a gente estudar sempre, se atualizar, aperfeiçoar a comunicação, né, que a gente fala entre muitos colegas estudiosos, assim, né, a gente, poxa, ele é o charlatão, ele não sabe nada, e os pacientes gostam dele, né. O que a gente tem que fazer, a gente que estuda, se envolve? Trabalhar a comunicação, né. E ter consciência dos limites, né? Então, se houver um momento em que entra em conflito do que a gente acha que é ético, trazer para o paciente isso, e o paciente tem um direito, talvez, de procurar outra opinião, um profissional que atenda às suas expectativas ou não. E aí é a autonomia de cada um. É a seguinte situação. Aliás, eu pergunto, se falamos muito a respeito de comunicação, se eu tenho as situações de emergência, que nós falamos, que são mais complicadas, a decisão às vezes tem que ser tomada. Se houver uma boa comunicação e, por exemplo, o médico tem claro, ou os médicos têm claro que a situação ela é específica, e ele comunica ao paciente que a situação é aquela e as opções que ele tem, isso é uma garantia. Garantia é uma palavra muito forte. Isso cria uma possibilidade de que o entendimento melhor possível será tomado a partir daquele momento. Comunicação, pelo que ficou claro no nosso programa de hoje, é um elemento básico. E talvez falte alguns médicos na formação, bom, como em qualquer profissional. É essencial. Quanto mais tempo, mais precoce aquele médico e o paciente juntos, mais eles vão se conhecer. E vão entender as nuances que às vezes uma consulta rápida, uma primeira consulta não vai ter. E aí sim, com uma boa comunicação e uma boa descrição em prontuário, decisões como a ortotanásia, o fim de vida, vão ter valor ético, né? Doutora Hanna, repete para a gente um trecho lá da sua história, o momento em que houve a percepção de que havia um gatilho e que se levou ao diagnóstico correto. Como é que foi isso mesmo? Eu tomei um remédio para infecção urinária mais forte do que o comum para uma bactéria, e esse remédio me despertou essa parestesia lateral. Fui ficando dormente com o tempo, né, do lado esquerdo do corpo, e um belo dia eu acordei sem os movimentos.
Fui para o pronto-socorro, relatei qual era o remédio que eu estava tomando, que podia ser esse a razão dessa parestesia, e que tinha na bula um efeito colateral raro chamado neuroparestesia lateral. Posso sim ter sugestionado o médico, mas acredito que não pela minha sugestão deveria ser o diagnóstico final, né? Até porque eu sou a paciente e não sou médica. Mas relatei, pode ter sido isso. E sempre, Cadu e doutoras com muita educação, eu compreendo o ambiente hospitalar, a atenção, o pronto-socorro. E falei da condição, do porquê eu tinha tomado aquele remédio, de uma reiteração de infecções urinárias, mas eu estava paralisada, né? Então, o que poderia ser, sendo que já tinha 20 dias que eu tinha parado de tomar o remédio? Então, como eu não estava me movimentando, deveria haver uma investigação sobre essa movimentação. O que poderia ser? Aí resolveram fazer uma ressonância magnética do crânio. Mas por muita insistência, porque no pronto-socorro daquele hospital, apesar do hospital ter a ressonância magnética, do pronto-socorro não subia para a ressonância. E a gente tentando convencer, né, o médico, olha, mas o que você pode fazer com relação a essa parestesia? E ele não sabia. Né? E como eu disse, ele abriu o Google na minha frente, no computador, lá para juntar os meus sintomas, e assim, foi um sentimento de abandono, assim, né? E minha mãe ali tentando pesquisar, tentando conversar com outro colega, médico da nossa família, por telefone, sugerindo algum outro exame, sendo que a sugestão era a ressonância magnética. Conseguimos fazer a ressonância magnética e quando veio lá, a área que envolvia os movimentos tinha 8 pontos brilhando lá na ressonância, né? Eram as lesões neurológicas. E aí o médico já veio, olha, eu não sei o que é isso, eu vou te encaminhar para um neurologista. E é aí onde eu percebi, poxa, beleza, ótimo. Então ele recebeu a minha queixa, né? O meu sintoma, olha, já tem 20 dias que eu estou sem um remédio, pode ser o remédio, como pode não ser. E aí fui para um especialista, depois de muitos outros exames, em uma semana eu cheguei ao diagnóstico da esclerose múltipla. Essa questão do acompanhamento, eu já vi, estou me lembrando até de outras situações, o pai e a mãe que acompanham o caso, e isso às vezes é uma informação importante, o médico deve estar aberto justamente a esse diálogo? Sim, em situações, por exemplo, no meu dia a dia, né, pacientes idosos. Então, às vezes, queixas cognitivas, né? Eu acho que o familiar, o cuidador, ele tem um papel importante. Mas lembrando, muitas vezes na tentativa de ajudar, então, às vezes, consultas homem e mulher. A mulher quer dominar a consulta e não deixa o homem falar. Ou o filho quer dominar e não deixa o paciente falar, né? Então, às vezes, o médico vai ter aquela difícil tarefa de falar, vamos ouvir a dona Joana, a dona Maria, depois a senhora complementa, né? Então, são delicadezas, mas é importante, com certeza. Mas vai caber ao médico filtrar, orientar, organizar todas elas pelo bem do paciente. É uma sensibilidade que precisa ter. E aí, por exemplo, eu chamo a atenção para uma situação que aconteceu nesse dia, que eu tinha que assinar a autorização para o contraste da ressonância magnética. Eu sou canhota e o meu lado esquerdo estava paralisado. Como que eu assino? Ah, mas não podia ser a mãe. Ah, não pode ser a mãe, não pode ser a mãe. Então, põe meu dedão aí que eu vou assinar com a impressão digital, ó, o dedão. Porque, como assim? Né? E aí, minha mãe assinou lá no meu nome, mas depois o plano de saúde ainda questionou. Mas, poxa... Mais de humanização. Né? Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Nesse processo, nesse dia a dia, às vezes o paciente não é um pouco desumanizado, por instinto, pelo processo, isso às vezes não acaba acontecendo? Muito frequente, infelizmente. E aí é um processo de retomar. Né? O cuidado humano, empático e técnico. Né? Pena que só me ocorreu agora. O problema parece que quando a gente vai chegando nos últimos minutos de entrevista, começa a me vir uma série de coisas. Por que eu não lembrei disso antes? Às vezes essa questão também, estamos falando especificamente do gaslight médico, mas às vezes isso não acontece com o médico. Aliás, situação, por exemplo, me lembrei isso, eu acho que dá uma pauta também. Eu fui fazer uma ressonância magnética e eu fui sedado. Que na verdade é um pedido que eu faço porque eu tenho claustrofobia. Uma vez eu me arranquei de dentro de uma máquina, eu acordei e quando eu vi, eu quase arrebentei a máquina. Só que em determinado momento, eu fui sedado, aí eu lembro que eu acordei e parecia uma cena do filme Matrix. Eu fui acordando assim, vi aquele barulho, aquela coisa toda e felizmente eu voltei a dormir. Quando eu acordei, eu descobri que eu estava há 4 horas dentro da máquina.
porque no momento que foi feito o início do procedimento, houve alguma coisa relativa ao plano de saúde, e eles não autorizaram o procedimento, mas eu já estava dentro da máquina. Aí minha esposa ficou durante essas 4 horas ligando, fazendo toda a administração daquela situação e dizendo que aquilo era um absurdo. O paciente está dentro da máquina, já foi iniciado, ele está sedado. E assim, eu lembro que eu cheguei, sei lá, era 8 da manhã, quando eu comecei a tomar consciência de tudo. Que horas são? 1h da tarde. Como assim? Aí ela me explicou o que tinha acontecido. Então são situações que às vezes que não é propriamente do médico, mas do sistema como um todo que ele às vezes acaba falhando. Faltou um pouco de humanização pelo hospital, né? Porque eles poderiam ter autorizado o seu exame e depois a gente discute se será o plano de saúde, se você irá pagar, mas agora nós temos que cuidar do paciente que está ali esperando há 4 horas. Foi o argumento dela, falou, não, ele já está dentro da máquina. Então, e aí ela teve a necessidade de ser bastante... E ter que passar novamente por isso não é razoável. Já está lá, que faça. Depois nós discutimos. São 16 horas e 57 minutos. Nós estamos com o nosso programa Justiça na Tarde, o debate de hoje, que vai sendo elaborado na medida em que o Jornal da Justiça ele também já está sendo produzido para que você possa saber todas as notícias do Poder Judiciário. O plenário do Supremo Tribunal Federal, é um dos destaques de hoje, já tem maioria para validar os planos econômicos Cruzado, Bresser e Collor, que tiveram vigência entre 1986 e 1991. O Supremo Tribunal Federal mantém a prisão preventiva do general Braga Neto, um dos réus da ação penal sobre tentativa de golpe de Estado. CNJ aprova novas regras para a transferência de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em outros estados. Tribunal de Justiça de Minas Gerais condena o Instagram a indenizar a usuária que teve a conta bloqueada indevidamente. 2 acusados de participação no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes têm prisão preventiva mantida pelo Supremo. E ainda, as manifestações pela morte de Sebastião Salgado, um dos mais importantes fotógrafos do mundo. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 23 de maio, começa logo mais às 6 horas da tarde, com transmissão simultânea pela TV e pela Rádio Justiça. Agora são 16 horas e 58 minutos. Eu costumo dizer que esses temas eles não se esgotam em si mesmos. Me parece que há muitas questões relativas à própria medicina em si, ao próprio desenvolvimento das questões de fato e de direito e a constante necessidade de acompanhamento e evolução dessas questões. Então, fica renovado o convite para novos debates, para questões que surjam relativas a essa situação. Eu acho que tudo ficou bem com a doutora, né? Graças a Deus, felizmente, ainda bem que deu tudo certo. Doutora Hanna, que inclusive participa sempre conosco também aqui, acompanhando as sessões do Supremo Tribunal Federal. A presença também da doutora Patrícia Landers, que também é advogada, especialista na área médica, agradecendo muito a sua participação aqui. E também, é claro, a doutora Alexandra Mendes, médica geriatra, que acho que sempre fica numa posição um pouco mais complicada dentro desse tipo de debate, mas que conseguimos, eu acho, que levar a termo justamente abordando todas essas nuances, como ela disse, são muitas que atingem esse tipo de situação. Esperemos a evolução de todos esses aspectos e o espaço fica sempre aberto para que possamos debater e passar informações para nossos ouvintes que estão sempre conosco aqui em 104,7 FM, Rádio Justiça. Aqui você sintoniza os seus direitos. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.